Boa tarde, estamos na tarde de sexta-feira, do dia 29 de setembro de 2017. Aqui eu tô trazendo esse vídeo com o objetivo de estar mostrando a minha configuração de um setup que está sendo utilizado, que está sendo testado numa conta demonstrativa. É um setup que trabalha contra a tendência e eu vou trazer aqui a configuração do setup. Então aqui a gente está com a tela limpa no par euro-dólar, o time frame H4. Então nesse setup eu já tenho o setup pronto configurado. Ele se baseia nas movimentações que são tragas pelo robô Pipo. Eu estou deixando aqui a negociação automatizada não autorizada porque eu não quero o robô Pipo abrindo as ordens para mim. Mas só trazendo algumas observações, como trabalha o robô Pipo? O robô Pipo ele trabalha dando uma ordem em 7 oitavos contra a tendência, onde ele vai buscar 3 marcações de take, ele vai jogar um stop em mais 2 oitavos no extremo, com uma ordem de take de 3, então é uma proporção de 1 para 1. Depois ele vem e joga outra ordem contra a tendência aqui, se o preço tocar 8 oitavos, stop no mesmo ponto, 3 linhas de take também, aí já vira uma ordem de 1.5 para 1. E por fim ele joga uma ordem aqui em mais 1 oitavo, o stop aqui também no extremo, com 3 linhas de marcação de take. Então uma ordem de 3 para 1. Essa é a forma que trabalha o robô Pipo. Na hora que a gente vem nas configurações do robô Pipo, é possível gerenciar o tamanho dos lotes que vão ser dados. O primeiro lote é o primeiro toque da ordem. A primeira ordem que ele der, ele vai ativar o lote 1. A segunda ordem vai ativar o lote 2. A terceira ordem vai ativar o lote 3. Enfim. Se eu colocar aqui em 0, ele não ativa o lote 4. Mas a questão é a seguinte, na hora que vir a quarta ordem, se ele por acaso for estopado em alguma ordem, não necessariamente ele vai abrir sempre as ordens dessa proporção, ele pode começar a abrir as ordens de maneira desproporcional. Onde eu queria que ele abrisse o menor lote seria em 7 oitavos, mas se essa for necessariamente a primeira ordem que o robô estiver abrindo, vai ser a primeira ordem. Mas se essa já não for a primeira ordem, não vai ser a primeira ordem que ele vai abrir. Vamos supor que na hora que a gente insere o Pipo no gráfico, o preço já está aqui entre mais 8 oitavos e mais 1 oitavo no extremo, no 8 oitavos e mais 1 oitavo. Se o primeiro toque dele for aqui, ele abre a ordem aqui primeiro, ele vai abrir a menor ordem aqui, depois se ele toca aqui, ele abre a segunda ordem aqui, e aí vai abrir a maior de todas as ordens nesse ponto. Então, em função dessas dificuldades de configuração das ordens do robô Pipo, eu preferi redesenhar um setup que vai utilizar essas projeções deixadas pelo robô Pipo, mas modificadas os pontos da entrada. Então eu venho aqui nas minhas marcações de Fibonacci, 1.14.063, 1.23.438. Pronto. Então agora eu tenho com a minha Fibonacci todas as expansões que me foram tragas pelo robô Pipo. Então tá aqui. Agora sim desenhei o setup, tá? Onde eu não vou utilizar as mesmos pontos de entrada do robô Pipo. Eu configurei as entradas para serem sempre as entradas pré-definidas. A primeira entrada nesse ponto, a segunda entrada 3, e eu almejei alvos muito maiores, tá? Alvos muito maiores, onde na entrada 1 ele vai buscar alvo no alvo 1, que já é o alvo muito próximo do ponto de entrada para a possível ordem de compra. A entrada 2, o alvo aqui.
e a entrada 3, o alvo aqui. O que está diferente aqui em relação ao RoboPipo? Primeiro, o tamanho do alvo do... primeiro, o alvo em relação ao que o RoboPipo trabalha. O RoboPipo ele trabalha alvos de take muito menores. Segundo, que eu modifiquei os pontos de entrada. Eu desenhei para o ponto de entrada ficar já meia projeção acima do que seria a entrada do RoboPipo, já tentando minimizar os possíveis stops. Então todas as minhas entradas, a entrada 1 é meio limite acima, no caso para venda, é meio limite acima do que a entrada 1 que seria dado pelo RoboPipo. Minha entrada 2 a mesma coisa, meio limite acima. E minha entrada 3 é realmente já muito próximo do limite que seria o stop, tá? Então essa é a configuração. Expert Advisors, a gente remove, tá? Então, ou seja, esse meu setup de reversão, ele trabalha as oitavas de Muriel Match, tá? Se eu fosse trazer aqui, deixa eu trazer o RoboPipo de novo. Como opera... Aqui não tá bom para fazer a visualização. Enfim, vamos tirar aqui o desenho que eu fiz e vamos trazer o marcador de Muriel Match. Como que trabalha o marcador de Muriel Match? Um pouco de diferença do RoboPipo, mas enfim, até porque essas marcações de Muriel Match, elas são as marcações do gráfico diário, visualizados no gráfico H4. Então, como que são as projeções de Muriel Match? A gente fala que as projeções de Muriel Match, a gente tem uma área que é entre mais 3 oitavos e mais 5 oitavos, onde o preço vai ficar em aproximadamente 45 a 50% do tempo nessa região, tá? As outros alvos que tendem ao preço estar oscilando nele, de acordo com a lógica de Muriel Match, seria nessa região aqui, entre 5 oitavos e 8 oitavos. Então o preço tende a estar oscilando nessa área, de 3 oitavos e 5 oitavos, e depois ele tende a oscilar também nessa área de 0 oitavos e 3 oitavos. São essas as três grandes áreas que o preço tende a estar oscilando, tá? E as áreas dos extremos são áreas onde provavelmente o preço até chega por aqui, mas ele tende a não ter força de ultrapassar essas regiões. E nessas regiões, às vezes até antes, ele já faz a reversão da tendência, tá? Então, vamos só estar explicando. Então, em cima desse raciocínio, eu desenhei o meu ponto de entrada. Então, seria o meu ponto de entrada número 1, mais ou menos nessa região, no que seria o meio entre um e outro, tá? E a meu ponto de saída é só aqui, considerando o que eu estou visualizando aqui agora, considerando o marcador de Muriel Match, o indicador. Então, nesse intervalo, na hora que o preço rompe 5 oitavos, então ele está em uma nova faixa de oscilação. Tá? Ele vai vir para uma nova faixa de oscilação, onde teoricamente eu já poderia tirar o stop, que estaria aqui no negativo, e já colocaria o stop aqui ligeiramente positivo. Foi assim que eu pensei o setup. Eu já colocaria o stop aqui, já protegendo a ordem, que estava aqui nesse meio. Eu trago o stop para essa região, e vou aguardar simplesmente se ele vai romper essa lógica aqui ou não. Essa região entre 3 oitavos e 5 oitavos. Quando ele consegue romper essa região, eu já vou trazer depois, após isso aqui, o stop assim que ele chegar na região de 2P. Eu já vou trazer um stop que aí ele já não é no intuito de proteger a ordem, num stop já não tem mais um intuito tão técnico. O intuito dele já é de estar conseguindo lucro. Então meu stop já ficaria posicionado um pouquinho acima dessa região aqui de mais 3 oitavos.
tá? E aí aguardando para ver se ele bate no take. Então, vamos retirar o indicador, traçar novamente a Fibonacci. Esses cálculos foram feitos, eu posso trazê-los aqui agora. 1,23,438, 1,14,063. Ok. A título de curiosidade, eu deixei aqui os níveis Fibos que foram introduzidos, vou estar explicando eles agora. Então, trazendo aqui os níveis que eu calculei para estar dando essa configuração que foi trazida aqui, tá? Ponto zero, que é o extremo, stop loss. Entrada 3, 0.0, 417, 125, 2083. Eu não tenho objetivo aqui mostrar o objetivo do cálculo, tá? Para quem tiver a curiosidade de saber quais foram os níveis que foram calculados. Alvo 2, 33, 33. Alvo 3, 4167. Tem um erro aqui. Ah não, sim, é o alvo 3. Os dois são alvo 3, porque um é alvo para compra, o outro alvo para venda, tá certo? Alvo 2, alvo 1. Então, alvo 3, 4167, alvo 3, 5833, alvo 2, 6667, alvo 1, 075, entrada 2 em 0.875, entrada 3, 9583, aí fui fazendo os cálculos, tinha ficado dois números para trás, 0,25 alvo 1, stop loss, entrada 1, 7917, tá? Vou trazer aqui os níveis de novo, que eu passei rápido nos últimos, 0, 0417, 0125 entrada 2, 0283 entrada 1, 0333 alvo 2, 04167 alvo 3, 05833 alvo 3, 0667 alvo 2, 075 alvo 1, 0875 entrada 2, 09583 entrada 3, 025 alvo 1, 1.0 stop loss, 0.7917 entrada 1. Então tá aqui configurado, tá? Próximo passo, qual que é meu raciocínio? Deixar já desenhadas as entradas, tá? E para mim saber, o meu objetivo aqui é 0,5% para cada uma dessas entradas. Quem quiser uma configuração mais agressiva, vamos supor que quer colocar 1, 1 e 1. Então, no caso dele ser estopado as 3 ordens, vai perder 3% do capital. Mas se eu for estopado 1, 2, 3 vezes, se eu for estopado as 3 ordens, eu vou perder 1,5% do meu capital, tá? E como que eu faço essa conta de maneira precisa? Tá? Eu estou com o capital aqui em conta de 9.904, tem as ordens que estão em andamento. Então eu venho aqui nesse site myftxbook.com/Forex Calculators Position Size. O tamanho da minha conta eu vou arredondar para $10.000. O risco percentual de 0,5. O stop loss em pips, agora eu preciso voltar, aquele é meu gráfico de conta real. Eu preciso voltar e calcular o tamanho do meu stop em pips. Tá dando 194 pips aproximadamente. Então, 194. O gráfico é euro-dólar, a gente calcula. Uma entrada de 0.026. Posso arredondar se eu quiser correr um pouquinho mais de risco para 6 está mais próximo de 3, então eu posso dar uma entrada ou de 0,2, aí fica a critério de cada um. Então aqui já vou ter um risco percentual um pouquinho acima de meio. Eu vou deixar aqui já programado uma sell limit, tá? Depois meu próximo stop, a gente vai vir aqui, vai fazer esse cálculo em pips. 117.
117, a gente calcula 0,043. Aqui passou um pouquinho. Pronto, só para deixar bem em cima da marca. E a última entrada, o stop em pips de aproximadamente 38, 39 pips. Zero ponto 128, então 0,13. Pronto. Feito isso, o que a gente vai fazer? As ordens embaixo, consequentemente as projeções, são as mesmas, o mesmo tamanho. Então a gente já vem aqui, desenhar a marcação aqui no alvo 1, no alvo 2 e no alvo 3, aonde eu tenho. Então, entrada 1, o alvo é o alvo 1. Então, o lucro máximo de 116.404 e a perda máxima 123.438. Tá aí. Segunda ordem, a perda máxima 123.438 e o lucro máximo 117.196. A última ordem 123.438 e o lucro máximo de 117.966. Tá aí, essas são as 3 ordens, onde cada ordem eu vou perder aproximadamente 50 dólares, 58 dólares, porque eu estou calculando 0,5% percentual de 10 mil, então aqui ó, cada stop tem que me dar aproximadamente 50 dólares, então eu vou perder aproximadamente 150 dólares quando eu for estopado as 3 ordens, e vou conseguir um lucro de, com a primeira ordem, 660, 202, 150. 660 mais 202 mais 160. $1.000. Não, 152. Enfim. 152 mais 160 mais 202 mais 660, aproximadamente 1.014 dividido por 150. Então eu tenho uma relação de take para stop total de aproximadamente 6 vezes, tá? 6,5, 6 vezes e meia, tá? Enfim, então eu posso ser, entre aspas, estopado várias vezes, tá? Que eu ainda vou obter lucro a longo prazo nas vezes que eu acertar a ordem contra a tendência, tá? Vamos supor que eu venha a ser estopado 6 vezes, as 3 ordens, 6 vezes 150, eu vou perder aproximadamente 900 dólares. Mas na única vez que eu acertar essa projeção, se eu acertar a projeção toda, claro, eu já vou estar no lucro. Então, esse é o raciocínio do porquê esperar que a estratégia seja lucrativa a longo prazo, tá? Conciliado a isso, eu vou trazer aqui a movimentação do stop através do robô, tá? Então eu estou aqui com o robozinho configurado em 53%, 007, 85 e 69. Vou trazer aqui no gráfico do euro-dólar.
0,53, 0,07, 0,85, 0,69. Vamos estar explicando aqui, vamos trazer só conferir se é isso mesmo. Isso. Então, trazendo aqui os níveis que eu calculei para o robozinho, esse 53% ele vai me dar exatamente, vamos supor que ele atingiu, que ele entrou com a primeira ordem aqui, que é 0, essa primeira ordem da entrada 1. Na hora que o preço descer 3 linhas e meia, uma, duas, 3 linhas e meio. Na hora que esse aqui está o cálculo, eu não vou deixar o porquê do cálculo aqui, como que eu cheguei nessa conta, mas a conta é exatamente essa. Na hora que ele chegar no centro do preço, que seria a linha 4 oitavos, ele já traz meu stop para a linha que seria a linha 7 oitavos, tá? Então, trazendo naquele raciocínio de Murel-Matt que eu falei, ou seja, o gráfico já rompeu, o gráfico já está entre 3 oitavos e 5 oitavos, tá? Então já tem uma probabilidade do gráfico ficar nessa região e daí vir a continuar a tendência, ou voltar e realmente voltar e buscar meu stop, que aí sim eu já vou estar protegendo a ordem, eu já saio com lucro pequeno. Mas nas vezes que ele conseguir romper essa região entre 3 quintos e 5 quintos, ele vai descer no sentido que a gente quer que ele faça essa movimentação, e ali a linha de 0,85 seria a linha de meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, a linha 5,5, tá? Na linha 5,5, assim que ele tocar a linha 5,5, que é 0,85, ele vai trazer meu stop para um pouquinho acima da linha que seria 4,5 da projeção. Observa que a projeção total ela tem 6 linhas e meia. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6 linhas e meia. Então a primeira movimentação de stop com 3 linhas e meia, ele protege em meia linha. E a segunda movimentação do stop com 5 linhas e meia, ele protege a ordem um pouquinho abaixo de 4 linhas e meia. Tá? E aí é somente esses 2 pontos de movimentação do stop. E o setup contra a tendência é isso. Tá? Essa é a configuração do meu setup contra a tendência, com perda máxima, caso eu venha ser estopado as 3 ordens, de 1,5%. Tá? E eu vou conseguir, se ele tocar todos os 3 pontos, não me estopar e atingir todos os meus 3 alvos de take, eu vou estar conseguindo 10% aproximadamente em um único gráfico, tá? Em uma única projeção desenhada, tá? Última coisa que não foi falada, uma vez por semana eu deixo a negociação automatizada desligada, porque o robô Pipo, assim que a gente aciona ele, ele remove todas essas ordens que estão aqui, remove as ordens que estão em andamento. Ele simplesmente remove do gráfico tudo que já tiver sido colocado, tá? Então eu deixo a negociação automatizada desligada, e uma vez por semana, normalmente no domingo à noite, eu coloco o robô Pipo no gráfico e confiro se a minha marcação está coincidente com o que está me trazendo o robô Pipo. Outra observação, aí sim, se a marcação for coincidente, eu não tenho que fazer nada, as ordens vão continuar ali da mesma forma como elas foram desenhadas, tá? Caso as ordens não tenham entrado e o robô Pipo mude essas regiões de máxima e mínima, aí eu vou cancelar todas as ordens pendentes que eu deixei, recalculo as projeções e refaço os cálculos, tá? Retirando o robô Pipo. E a última observação que eu queria estar deixando, a partir do momento que uma ordem é ativa, eu não vou
trazer, eu não vou atualizar o Pipo, eu não vou atualizar as marcações enquanto ele, a hora que ele ativou uma ordem, eu não ativo mais o robô Pipo para me mudar as marcações. Aí eu vou tentar que ele bata exatamente as projeções que foram desenhadas no momento que ele tocou a ordem, tá? Então é esse, o setup é esse, as configurações são essas, tá? O raciocínio meu raciocínio para trabalhar contra a tendência, auxiliado pelas projeções do robô Pipo, que faz esse trabalho contra a tendência usando as projeções de Muriel Match, tá? O que eu busquei foi estar, de alguma forma, tentando maximizar, quando possível, o take e minimizar por essas meia projeções e minimizar os meus stops, tá? Trazer aqui alguns gráficos, os que já estão, por exemplo, o euro CHF, trazer o euro CHF, que é no momento a minha ordem que está me garantindo meu lucro com essas ordens. Então 1,16,406. Aqui eu estou trazendo a título ilustrativo, mas agora essas ordens ou vão me dar take ou stop, tá? Exatamente da forma como elas estão aqui, Expert Device, remover, tá? Estão aí desenhadas. Por coincidência, nesse gráfico ele tocou todas as minhas 3 ordens, tá? E o tamanho das projeções, a primeira ordem, que foi a entrada 3, ela já está protegida. E a ordem da entrada 2 também já está protegida, tá? Lembrando que o alvo da entrada 3 é o alvo 3. Assim que o preço tivesse chegado na região de... eu acredito que ele ia estar aqui um pouquinho mais abaixo. Assim que o preço tivesse chegado no centro, mas por um acaso ele não chegou, ele quase chegou, mas assim que o preço tivesse tocado o centro do preço, que aqui daria 1,14065, eu já estaria com a ordem protegida aqui nessa região. Teria até sido estopado se ele tivesse ativado o meu take da ordem em 69% da projeção. Até teria sido estopado, teria saído da operação. Mas enfim, ele ainda não conseguiu chegar no que seria o centro da projeção total, tá? Para essa ordem da entrada 3, o centro da projeção total é 5/5, a ordem ia estar protegida aqui um pouco acima. Ele quase chegou, mas não chegou. Então contar que ele vai agora não continuar aqui, não voltar no sentido da compra, torcer para ele continuar vendendo, para mim conseguir manter esse lucro que está muito bom até então, tá? E a ordem de número 2, a entrada 2, o alvo é o alvo 2, então assim que o preço tocar o alvo 3, ele vai proteger a ordem um pouco acima de 4/5. E na entrada 1, assim que o preço tocar o alvo 2, ele protege a ordem no alvo 3, tá? Enfim, é esse aí que é o setup. Eu já tomei um stop, por isso que minha banca está em 9.904. Eu fui estopado no GBP AUD, tá? O GBP AUD, no momento que eu ativei o gráfico, ele acabou não tocando a sell stop de 0,03, ele acabou tocando somente as outras duas, então eu tomei igual, o cálculo é para perder aproximadamente 0,5%, aproximadamente $50 para cada stop. Então tá aí, ó, cálculo bem aproximado, tá? Aguardo as considerações de vocês, tá? E qualquer coisa estou à disposição para estar discutindo, e quem tiver alguma sugestão no nosso grupo do Forex SG, um abraço a todos.